Eu saúdo a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. As igrejas que estão em Belém, as igrejas que estão em Judá, as igrejas que estão em Jerusalém e as igrejas que estão em Israel, na Palestina, na África, na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na Oceania, na Antártida, no Brasil, nas Alagoas, as igrejas que estão na América do Sul, as igrejas que estão na minha cidade maribonense, as igrejas que estão na capital das Alagoas, Maceió. Um beijo para cada um dos irmãos de cada bairro de Maceió e irmãs nessa manhã. As igrejas que estão nas fazendas, nos sítios, nos povoados, as igrejas que estão, queridos, em cada chácara, as igrejas que estão em cada bairro de Viçosa. Eu saúdo com a santa paz do Senhor. Hoje, dia 4, né? Glória a Deus, aleluia. Dia 25, né? Hoje é 25 do quanto? Hoje é 25 de 3 de 2017. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Hoje é sábado, nessa data maravilhosa e tão bela. Meus amados e minhas amadas, hoje eu intercedo a Deus por todos os casais. Pelos casais de criança, casal de namorado, casal de celibatos, casal de solteiros, casal de noivo, casal de matrimônios. Hoje eu oro pelos pais, pelas mães. Hoje eu oro pelos filhos e pelas filhas. Hoje eu oro pela família. Hoje eu intercedo a Deus pelos casais de órfão, casal de viúvo, casal de pobre e casal de glória a Deus e aleluia, os casais de estrangeiro. Existem 4 casais opostos a esses casais. É os casais queridos, glória a Deus e aleluia, dos anticristos. Os casais dos anticristos. Os casais dos falsos profetas. Os casais dos falsos pastores. Os casais dos falsos cristos. Glória a Deus, porque sempre tem um casal, né? Do falso Cristo não tem não, um casal não. Só é não tem a falsa Cristo? Mas não tem não. Cristo é masculino. É verdade, né? Só é 3 casal, né? Oposto. Mas vamos botar os casais do rico no meio, né? Os casais do rico no meio, não dizer, é 4 casal. Só que o falso Cristo não é um casal, é um só, né? É uma unidade. E são opostos a esses 4 casais, né? São opostos os casais, os 4 casais é oposto um ao outro. Mas hoje a gente ora pelos casais, até os casais dos animais, a gente ora por ele hoje, porque como está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 2, aonde Deus formou todos os casais e o abençoou. Colocou casais para viver no jardim, o casal para viver no jardim do Éden, para guardar, né? Colocou Adão lá no jardim do Éden, lá no jardim do Éden, Deus, ele, glória a Deus, aleluia, ele cria a mulher do barro. E, meus queridos, ele se inicia em Gênesis, né? 4 se inicia o relacionamento entre o homem e uma mulher. Isso já depois do pecado, mas não teve como o relacionamento entrar, né, do pecado, porque nossa mãe foi provada, o nosso pai foi provado, eles não conseguiram passar pela provação, terminando caindo na tentação e pecaram. Em Adão, querido,
todo mundo está morto. Porque quando nossos pais pecou, matou nossos filhos e matou nossas filhas, porque ele sujou a carne dele, né? A carne do nosso pai, a carne da nossa mãe ficaram suja com o pecado. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas veio a redenção, não foi? Romanos capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Leia lá a redenção que chegou em nome do Senhor Jesus. Mas hoje eu oro pelos casais. Hoje eu oro pelos casais e a palavra fica em Hebreus capítulo 4. Hoje é sábado e o tema é o versículo 4, que diz assim: E terminando o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Esse é o tema. E vamos ler a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra seja tocante em todos os casais, como diz o livro de Gênesis capítulos 12, que todas as famílias serão benditas em Abraão. Que você, família, que você, glória a Deus e aleluia, famílias que estão em Israel, que é a promessa de Deus, né? A promessa foi Isaac, porque Abraão, ele era velho já de idade, mas a sua esposa Sara, né? A sua esposa Sarai, ela era estéril. Mas Deus prometeu uma posteridade para Abraão. E olha o que foi que aconteceu, né? A promessa é Isaac, de Isaac passa para Jacó, que Jacó é neto de Abraão, Jacó é filho de Isaac, e a palavra, glória a Deus e aleluia, vai se cumprir em Jacó, e Deus vai prometer a terra de Canaã, e ali Jacó vai acontecer algo com ele, né? Na presença de Deus, e Deus me dá o nome de Jacó para Israel. Israel, lá é a cidade de Israel que você está vendo hoje. Glória a Deus e aleluia. E Deus fez aquela promessa para Abraão, que você, família, se sinta tocado. Você que faz parte da linhagem de Abraão, você que tem Abraão como pai na fé, em nome do Senhor Jesus. Porque a promessa é para você também. Atos capítulo 2, versículo 37 ao 39. A promessa Deus fez a Abraão, mas em Abraão todas as famílias serão benditas, todas as famílias serão abençoadas, em nome do Senhor Jesus. E vamos ler a primeira leitura e que essa palavra seja tocante nessa manhã para você, em nome do Senhor Jesus, para mim e para nós, para nossas famílias. Que Deus, através dessa palavra, possa curar, possa libertar, possa salvar e possa batizar nos Espíritos Santos e levar cada um de nós para o céu, em nome do Senhor Jesus. Que Deus, através dessa palavra, possa aumentar a fé do seu povo e eles perseverem até o fim. Mateus 24, 1, 13. Mateus capítulo 24, versículo 1, 13. Marcos capítulos 16, versículo 15 ao 20. Que possamos perseverar até o fim, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão afastados, que o Senhor aumente a fé dele e traga-o de volta. E aqueles que ainda não foram curados, não foram libertos, não foram salvos, Deus possa o curar, libertar e salvar e o batizar no Espírito Santo através dessa palavra. Que Deus possa enviar um mensageiro, que Deus possa enviar um apóstolo, um discípulo para fazer o trabalho. Lembre-se de uma coisa, só existe apóstolo e discípulo, só existe masculino que faz a função de Cristo. Se chegar uma função masculina na sua vida, ache muito estranho, porque, na verdade, ninguém pode exercer a função que Deus, ele verdadeiramente constituiu. Deus constituiu o homem para gerar. Ele construiu o homem para gerar. Não é a mulher que gera, quem gera é o homem. A cabeça da casa é o homem. Deus entregou a igreja para o homem, não para uma mulher. A mulher, ela não tem nenhum cargo verdadeiramente dado por Deus dentro da igreja para fazer a função que Cristo fez, que os profetas fizeram.
Mas a mulher, ela fez parte de algumas coisas, não para ser a cabeça. Até a mulher, quando Deus enviava ela até verdadeiramente entendia que verdadeiramente ela estava fazendo a função não do homem, mas ela estava fazendo a função que Deus mandou ela fazer. Às vezes até por causa de dureza de coração de homem, Deus até usou algumas mulheres para fazer alguma coisa, mas não para ser a cabeça. Por isso que Deus, o Senhor da Glória, você vê Jesus escolhendo alguma mulher para ser alguma apóstola? Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vê Jesus escolhendo alguma mulher para ser alguma coisa em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo dentro da igreja? Então se ligue com essas pregadoras que existem por aí no mundo, que existe por aí no Brasil, né? Constituído até pelo falso pastor, eu creio, pelo falso profeta e pelo falso Cristo, colocando mulheres para ser líderes. Na verdade, ninguém pode ser líder. A gente tem de ser irmão, a gente tem de ser verdadeiramente aquilo que Deus constituiu. Mateus, capítulo 23, Jesus falou muito bem o que era que eles faziam. Mas o Senhor da Glória é fiel e rico em misericórdia, mas está chegando o fim para essa raça perversa que verdadeiramente só faz o que Deus não manda. Porque essas 4 classes de gente que existem na face da terra, que é os anticristos, os falsos profetas, os falsos pastores e o falso Cristo, é ao contrário daquilo que a gente vai hoje também fazer. É ao contrário do pobre, é ao contrário do estrangeiro, é ao contrário do órfão e da viúva. Esses 4 casais é oposto a esses outros 4, e tem os casais de rico também, né? Mas vamos ler a palavra de Deus, que eu lutei muito para esse significado. Vamos ler a palavra do Senhor, porque se você olhar para a terra, né? O que significa o sábado, se você olhar para a terra, cada coisa que existe na terra, se você olhar para o sol, se você olhar para a lua, para as estrelas, se você olhar para as nuvens, se você olhar para a chuva, se você olhar para as árvores, para as neves, se você olhar para alguma coisa na face da terra, se você olhar para a criação de Deus, tudo isso simboliza alguma coisa lá no céu. E a palavra de Deus, glória a Deus e aleluia, é trazida pelo livro de Hebreus. O livro de Hebreus tem as características de Paulo, mas dizes que não foi Paulo que escreveu esse livro, mas tem as características dele, mas pode ter sido algum irmão, né, que ele ganhou para Jesus, que verdadeiramente escreveu essa carta aqui. Mas as características é de Paulo. Mas a palavra do Senhor, glória a Deus e aleluia, né? O sábado está simbolizando alguma coisa. E eu lutei muito para Deus falar para mim. E Deus me falou. Leia Mateus capítulo 11, versículo do 28 ao 30. E Mateus capítulo 12. Fala lá algo muito interessante. E Deus, Ele trouxe o sábado como um descanso, né? E o consagrou como um dia santo ao Senhor. Mas o sábado estava simbolizando alguma coisa que estava para chegar na terra. E a palavra do Senhor diz que Jesus cumpriu toda a lei. Mas Jesus cumpriu a lei na carne. Ele não cumpriu a lei no espírito, ele teve que cumprir a lei na carne. Tudo que está escrito na lei, Jesus, ele passou por ela como homem. Tudo que está escrito na lei. Quando Jesus entra no livro de Lucas, é o início da chegada de Jesus. Mateus capítulo 3 é o início da outra chegada de Deus, o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus cumpre a lei na carne e Jesus agora vai entrar na outra lei, que é a lei de Deus, que é a lei do Espírito. Jesus é o primeiro, ele cumpre a lei e agora ele verdadeiramente vai fazer a missão que o Pai mandou.
em Mateus capítulo 4, etc. Aí você vê em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, os primeiros capítulos dos evangelhos, né? Mostra o início da vida e da missão de Jesus. E a palavra de Deus hoje está simbolizando alguma coisa. E vamos ler essa palavra em nome de Jesus. Amém. Título da Bíblia é da Ave Maria. Título da Bíblia é da tradição da Ave Maria, que diz assim: Descanso dado por Deus aos fiéis. É o título. Diz assim no versículo 1: Enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso. Tenhamos cuidados em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. A boa nova foi trazida a nós como o foi a eles, mas eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele disse: Eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Pois em certa passagem falou do sétimo dia o seguinte: E terminando o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. Gênesis 2:2. Se, pois, ele repete, não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. É como aqueles a quem primeiro foi anunciada a promessa, não entraram por não ter tido a fé. Deus, após muitos anos, por meio de Davi, estabeleceu um novo dia. Hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas: Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria depois disso falado do outro dia. Por isso, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E quem entrar nesse repouso, descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Assim, apressemo-nos a entrar neste descanso, para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário,
passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiadamente, aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia diante e achar a graça de um auxílio oportuno. Aproximemo-nos, pois, confiantemente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Auxílio oportuno. Palavra daquele que está sentado no trono, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os querubins e os serafins e os arcanjos estão adorando e contemplando a sua face lá no céu, e os filhos e as filhas de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e minhas queridas, amados e amadas de Jesus, descanso dado por Deus aos fiéis. Você já prestou atenção que Jesus, ele repousou no sábado? Na Escritura Sagrada? Ou não? Jesus, até nessa hora, ele cumpriu a lei, porque a morte de Jesus na sexta e descansar no sábado está representando alguma coisa. Porque tudo que Jesus fez simboliza alguma coisa. Lembra do ensinamento de Jesus com a samaritana? Ali está simbolizando alguma coisa. Tudo que Jesus fez simboliza alguma coisa. Jesus escolhe os personagens, e cada personagem da Bíblia que Jesus escolhe, cada ser humano, cada criança, cada coisa que Jesus escolhe na Bíblia, que ele fala de tudo, está simbolizando alguma coisa. Esse aqui é mais um simbolismo de Jesus morrer no sábado. Porque quem é Jesus? Quem é o Senhor? Gênesis capítulo 2, versículo 9. Qual é a árvore que está escondida aos olhos de Adão? Qual é a árvore que está escondida aos olhos de Adão? Gênesis capítulo 2, versículo 9. Enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso, tenhamos cuidados em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. Paulo, ele é quem? Paulo está pregando para os pagãos, que ele é pregador dos pagãos. Mas Paulo, ele é quem? Ele é um israelita. Paulo, queridos, ele é um israelita. Que Paulo, meu amado e minha amada de Deus, ele foi escolhido para pregar o evangelho para os pagãos. Mas Paulo também vai pregar para Israel. E quem é que rejeita o Jesus? Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1 ao 13. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Eles não receberam Jesus. Eles não tiveram fé. Hebreus capítulo 2. A boa nova foi trazida a nós, como o foi a eles. A boa nova foi trazida também aos pagãos, aos gentios, como foi também a Israel. Primeiro a Israel a palavra foi pregada. Por isso que Jesus vai dizer para Pedro, em Mateus capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Jesus vai dizer a Pedro e aos apóstolos: vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro a palavra foi pregada para Israel. Mas só que Paulo está dizendo aqui, os Hebreus, eu já coloco Paulo. Hebreu está dizendo aqui, mas a eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. Eles não aproveitaram da pregação porque caíram na descrença, querido.
Paulo está dizendo assim: nós, porém, se tivermos fé, se a gente tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Se você tiver fé, você vai entrar no descanso. Se você tiver fé, você vai descansar no Senhor. Ele disse: eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estarão concluídas desde a criação. As obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo, pois em certa passagem falou no 7º dia os seguintes: e terminando o seu trabalho, descansou Deus no 7º dia. Se ele repete, não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. E como aqueles quem primeiro foi anunciada a promessa, não entraram por não ter tido a fé. Eles não vão entrar porque não tiveram fé, irmão. Muitas pessoas não vão entrar, muitos judeus. Jesus falou, Hebreus capítulo 4 é essa palavra. Jesus falou em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 ao 13, que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos de Deus serão jogados na região das trevas. Por isso que Hebreus escreveu assim, versículo 7. Deus, após muitos anos, por meio de Davi, estabeleceu um novo dia. E hoje, ao pronunciar as palavras, menciona: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. No versículo 6, ele vai dizer: é o sinal de que outros são chamados a entrar nele. E quem são esses outros que são chamados? É aqueles que acreditam, irmão. E como aqueles a quem primeiro foi anunciada a fé. A palavra primeiro foi anunciada aos judeus, que é o filho da promessa. E depois as outras nações. Primeiro aos judeus, Atos capítulo 2, versículo 37 a o 39. Primeiro aos judeus. Primeiro a eles a palavra foi pregada. Mateus capítulo 10, versículos 5 ao 7. Primeiro a os judeus. Depois aos gentios. Quando você lê o livro de Gálatas, você vai entender. Paulo explicando ali. E como aqueles a quem primeiro foi anunciada a promessa, não entraram por não ter tido a fé. Deus, após muitos anos, por meio de Davi, estabelece um novo dia. Hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas, hoje, se ouvires a voz, não endureçais. Hoje, se ouvides a voz, não endureçais os vossos corações. Irmão, hoje, se ouvides a voz do Espírito Santo, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Se Josué houvesse dado repouso, não teria depois disso falado de um outro dia. Por isso, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Repouso sabático, agora eu sei qual é. O sábado, meu querido, estava representando Jesus. Jesus é o próprio sábado. O repouso de Deus é Jesus. Não quer dizer que você não vai ter o sábado como o dia do Senhor. O sábado é o dia do Senhor. O sábado é o repouso do Senhor. Mas só que agora Jesus tirou aquela lei tudinha que tinha nos sábados. E Jesus começou a fazer obras boas no sábado. Obras que verdadeiramente era para ser feita no sábado. E Jesus começou a fazer coisas nos sábados, porque dia de
sábados era o dia do repouso, o dia do descanso, e estava representando Cristo, e Jesus chegou, e Ele é o próprio repouso. Eu lutei muito para Deus falar essa palavra para mim, mas Ele falou. E hoje eu oro por todos os casais. Hoje eu oro por todos os casais, até os casais dos animais entra também. E você disse, se a gente pode trabalhar no sábado, trabalhar para Jesus. Você vai trabalhar onde? Vai abrir o mercadinho? Vou. Mas só se você abrir o mercadinho para Jesus. É para Jesus? Aliás, você já trabalha para Jesus. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, porque você não é cristão? Você não é cristã? Quando uma pessoa é batizada, quando uma pessoa aceita Jesus, ela vai começar a trabalhar para Jesus. Então ela vai começar a viver pela fé em Cristo Jesus. Por isso resta um repouso sabático. Esse repouso sabático não significa que você vai guardar o sábado segundo a lei, não. O repouso sabático que Hebreus está falando aqui é aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida e vai viver a palavra de Deus de acordo como está ensinada. Então, a cada vez que você lê a Bíblia, você tem de interpretar de acordo como Jesus está mandando você fazer, como os apóstolos, como o discípulo está mandando fazer. Paulo está dizendo aqui, eu creio que é Paulo está dizendo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, existe um repouso sabático para nós, para o povo de Deus. E quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Jesus descansou segundo a lei? Descansou. Jesus repousou no sábado porque Jesus morreu no sábado porque Jesus verdadeiramente precisava ressuscitar no domingo, que era o primeiro dia da semana para trabalhar. Jesus repousou no sábado ou ele trabalhou no sábado? Ele repousou porque ele não morreu, mas ele descansa no sábado, segundo a lei, mas ressuscita no domingo, meu querido. E a cada vez mais você vai aprendendo devagarzinho, colocando em práticas. Descansa no Senhor Jesus. Assim, apressemos-nos a entrar neste descanso. Apressemos de aceitar Jesus, irmão, e se converter. Porque a gente só descansa em Cristo Jesus. Quando a sua alma, o seu espírito só vai descansar quando você aceitar o Evangelho de Cristo. Assim, apressemos-nos a entrar neste descanso para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade. E quem foi que caiu na incredulidade? Israel, o povo de Deus. Até hoje vive em guerra. Até hoje vive verdadeiramente na miséria. Porque Israel não tem descanso mais. Porque não aceitou o descanso. Israel tem descanso hoje? Não. Por quê? Porque não aceitou. Porque não acreditou. Porque não acreditou no repouso. Porque não acreditou no descanso. Porque Jesus diz em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Leia lá. Jesus chama a gente até Ele. Porque Jesus quer dar repouso para a gente, quer dar descanso para nós. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Meus queridos, é o Espírito Santo que vai ensinar você. João 16, versículo 5 ao 13. João 14, versículo 26 ao 31. João 15, 26 ao 27. Romanos capítulo 8, 26 ao 28. É o Espírito Santo que vai nos ensinar a guardar o sábado, ou seja, a guardar o dia do Senhor. Mas guardar o dia de sábado não é você guardar segundo a lei, mas é você guardar como o dia do Senhor, como o dia de repouso, como o dia de descanso.
fazendo o que é que se deve fazer. O que é que se deve fazer no sábado? O que Jesus fez. O que é que se deve fazer no dia de domingo? O que Jesus fez. No dia de segunda, o que Jesus fez. No dia de terça, o que Jesus fez. No dia de quarta, dia de quinta, sexta, sábado. O que é que se deve fazer até Jesus voltar? O que Jesus fez. Jesus fez tudo que o homem faz na terra. Tudo. Jesus só não fez uma coisa. Como vai dizer daqui a pouco. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Eu, você e eu, nós vamos prestar conta ao Senhor. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Temos, portanto, queridos amados de Deus, amada de Deus, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Mateus capítulo 26, 27 e 28. O véu se rasgou. A Arca da Aliança subiu. A Arca da Aliança subiu, querido. Leia o livro do Apocalipse, mais ou menos ali no capítulo 13. É pertinho dali. Jesus, Filho de Deus, conservemos firme a nossa fé. Jesus, Filho de Deus, é o sumo sacerdote, então conservemos essa fé, firme a nossa fé nele, porque não temos nele, Porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Quem é? Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Jesus passou pelas mesmas provações dos profetas, dos apóstolos, dos patriarcas, das crianças, dos adolescentes, porque Jesus foi criança, Jesus foi adolescente, Jesus foi jovem, Jesus foi homem. Jesus não chegou à fase de ancião porque o pai é ancião. Por que Jesus não morreu ancião? Porque o pai é ancião. Ele não quis se igualar ao pai. Por isso que ele morreu jovem. Morreu homem. Morreu como filho do homem. Jesus não chegou a uma idade avançada porque ele não quis se igualar com o pai. Por isso que ele não chegou a uma idade avançada. Ele não poderia. Como fala em Filipenses capítulo 2. Ele sendo Deus, não quis se igualar a Deus. Aproximemos nós, queridos, pois confiante do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Você sabe quando é que vai ser o auxílio oportuno? Quando Jesus voltar. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. O tempo oportuno, quando Jesus voltar. Então que esse dia seja um tempo oportuno. Primeira carta de São Paulo a Tessalonicenses. Primeira carta de São Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Espere pelo tempo oportuno. Lucas, capítulo 1, versículo do 1 ao 20. Espere pelo dia certo. Apocalipse, capítulo 9. Versículo do 1 ao 15, 16 por diante. Espere pelo segundo certo, pelo minuto, espere pelo milésimo, espere pelo segundo, pelo segundo, espere pelo milésimo, pelo segundo, espere pelo minuto, espere pela a hora, espere pelo dia, pela semana, pelo mês e pelo ano. Espere pelo tempo oportuno. Pois no versículo 16 diz assim: aproximemo-nos, pois, confiante do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, é o trono da graça. Se aproxime dele.
Que nesta manhã tão linda e tão maravilhosa, Pai Santo, o Senhor possa curar, libertar e salvar os seus filhos que estão, Senhor, nos quatro cantos do mundo. Senhor, aumenta a minha fé, a fé dos meus irmãos, para que a gente possa perseverar na Tua palavra, como diz em Mateus, capítulo 24, do 1 ao 14. Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 20. Aumenta, Senhor, a fé daqueles que estão afastados para que eles venham para a Tua casa de volta. E aqueles que não foram curados, não foram libertos, não foram salvos, não foram batizados no Espírito Santo, que ao ler a palavra de Deus eles possam ser curados. Mas que, verdadeiramente, Senhor, como diz em João capítulo 17, que o Senhor não perdeu nenhum daqueles que o Pai deu para o Senhor, a não ser o filho da perdição, para se cumprir as Escrituras. Está escrito lá em João capítulo 17. Leia o capítulo todo para você encontrar esse versículo em nome de Jesus. Descanso dado por Deus. O tema de hoje é o versículo 4 de Hebreus capítulo 4, que diz assim: pois em certa passagem falou do sétimo dia o seguinte: e terminando o seu trabalho, esse é o tema, e terminando o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. Gênesis 2, versículo 2. Meu Pai, meu Deus, obrigado por essa linda e bela palavra, em nome de Jesus, nessa hora. E que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, todos os casais, Senhor, de criança, de celibatos, casais, Senhor, de namorado, casais de noivados, casais de matrimônios, casais, Senhor, de matrimônio que é casado, mas não tem filho, né? Mas abençoe as famílias, Pai. Abençoe os casais de órfão, de viúvo, abençoe os casais de pobres e os casais, Senhor, de estrangeiros, que estão lá em Israel, na África, na Europa, na Ásia, na Palestina, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Oceania, na Antártida, no Brasil, nas Alagoas, em cada bairro de Maceió, na minha cidade marimboense, no Matão, nas fazendas, nos sítios, nos povoados, e aqui, Senhor, em cada bairro de Viçosa, nessa manhã, onde eu estou localizado, pregando essa palavra e trazendo a mensagem para esse lugar, em nome do Senhor Jesus. Fique na santa paz do Senhor, querido. Eita, Jesus de Deus. Que a graça, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, queridos. Que a graça do Pai, irmão? Oh, glória a Deus do céu. Que a comunhão do Espírito Santo e a consolação dele fique com toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Quem é a graça do Pai? O Espírito Santo. Quem é a graça do Pai? Jesus. Quem é a comunhão do Pai? Jesus. Quem é a consolação do Pai? Jesus. Com quê? Com o Espírito Santo. Então fiquem nela, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de cada casal. Jesus ama vocês e eu também, viu? Em nome de Jesus nessa manhã. Fique com esse hino aí. Em nome do Senhor Jesus. Terminando esse momento especial, nessa manhã tão linda e tão maravilhosa, olhando para essa palavra tão linda e tão bela, nos prepara assim, em nome de Jesus. Nessa manhã, Senhor, o Senhor possa, Pai Santo, curar, libertar e salvar e batizar os seus filhos que estão em Belém, que estão em Judá, que estão em Jerusalém, que estão em Israel, que estão na África, na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Palestina,
no Brasil, essa nas ruas, em cada bairro de Maceió, na minha cidade maranhense, lá no Matão, a Vinda de Maranhão, em cada sítio, em cada fazenda, em cada chácara, em cada povoado, em cada bairro de Viçosa, nesta manhã. Olhando para a palavra de Deus, queridos. Olhe para a palavra de Deus, terminando esse momento tão lindo, tão maravilhoso. Olhe para essa palavra linda. E escute esse livro de Hebreus. Carta aos Hebreus. Esse livro não tem o nome do autor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Olhem para a palavra de Deus. Olhe para a palavra do Senhor. Olhe para a palavra do Senhor e descansa no Senhor. Descansa. Que a sua alma possa descansar. Que a sua alma possa descansar. Fique na paz do Senhor, todos os casais, em nome de Jesus.